Boa noite. Agora, uma investigação CM sobre corridas ilegais. Que é, Cátia, boa noite, rigorosamente a não perder. Esta noite, numa investigação CM, revelamos-lhe imagens inéditas de corridas clandestinas nas ruas de Lisboa e também do Algarve, que colocam em risco a vida de centenas e centenas de automobilistas. Equipas do Investigação CM infiltraram-se no submundo das corridas ilegais, onde pilotos de motos e também de carros transformam estradas normais em pistas de alta velocidade, onde atingem velocidades furiosas, muito para além dos limites legais. E começamos com uma reportagem feita em grande parte com recurso à câmara oculta por uma equipa do Investigação CM que se infiltrou neste mundo das corridas ilegais. Os jornalistas acompanharam durante semanas corridas ilegais em Lisboa. Onde são as corridas, quem participa e o que faz a polícia. É isso que agora lhe mostramos em exclusivo nesta Investigação CM. Quase meia-noite e meia e lá embaixo, nesta reta em Chelas, há muito que já começaram as corridas ilegais. A esta hora, cerca de 50 pessoas ainda assistem às corridas de motas e carros. Enquanto isso, muitos dos automobilistas que passam nesta zona da Grande Lisboa acabam por ser surpreendidos não só pela velocidade, mas também pelas manobras acrobáticas que estes condutores praticam a grande velocidade. Entramos no submundo das corridas ilegais. É aqui que às quintas-feiras mais de 200 pessoas se juntam para assistir às manobras perigosas que são exibidas durante a noite. O relógio marca as 23 horas. Condutores e espectadores juntam-se na Avenida Santo Condestável, em Marvila, na zona oriental de Lisboa. O ponto de encontro é conhecido de todos. Nesta bomba de combustível dá-se o sinal de partida para uma noite de excessos, mas sobretudo de muita adrenalina. Os picanços começam agora. Nestas corridas ilegais há apostas para todos os gostos. Umas são por dinheiro, outras apenas por paixão. Todas as semanas a Santo Condestável transforma-se numa pista de alta velocidade, onde os pilotos amadores põem em risco a vida de quem circula nesta estrada, onde há muito que os limites de velocidade foram ultrapassados. Há quem acelere, mas há também quem faça autênticas acrobacias em cima de uma mota. Entre o público há perfis bem distintos, desde moradores de Chelas e dos Olivais até estudantes universitários. Não é segredo para ninguém que a polícia nem sempre aparece. Aqui o fenómeno do street racing atinge maiores proporções todas as quintas-feiras e caso não chova. O cheiro a borracha queimada não deixa qualquer dúvida. Numa velocidade furiosa, estes pilotos de rua sabem que estão a violar a lei. Em causa está o crime de condução perigosa. Em Chelas, as corridas ilegais fazem-se quase sempre em motas, mas neste posto de combustível também se juntam os amantes do tuning. A polícia sabe que aqui há corridas, mas muitas vezes quando chega não é bem recebida. Há também quem atire pedras à polícia. Estas acabam por atingir um dos espectadores. São chamados reforços para acalmar os ânimos. A polícia fica em alerta e aperta o cerco. Uma equipa de intervenção rápida posiciona-se na saída deste posto de combustível. Enquanto isso, há quem já abandona o local. Também os bombeiros de Cabo Ruivo foram chamados e assistem um dos espectadores que ficou ferido. Por hoje, as corridas já terminaram. Durante várias semanas voltámos ao mesmo local, mais uma vez, e depois das 23 horas
é dado o sinal de partida. Entre maio e outubro, na Santo Contestável, há picanços todas as quintas-feiras. O fenómeno do street racing atinge grandes proporções e continua a cativar os amantes da velocidade furiosa. A Investigação CM falou em exclusivo com um piloto destas corridas ilegais, um homem que arrisca a sua vida e a de outros em cada corrida que faz. Na entrevista que vai ver de seguida, este homem fala abertamente de todo este mundo paralelo das corridas ilegais. Como piloto, sabe as velocidades que atinge. Não tem medo de morrer ou de provocar um acidente e matar pessoas? Se a gente for sempre a pensar nisso, não vamos correr. Tem que cometer um crime. Mas o que é que o move? É a adrenalina, é um pouco tudo, é evitar ir gastar muito dinheiro. Pronto, por exemplo, o circuito do Estoril podia ser a um preço mais em conta. As corridas que mobilizam mais pessoas são feitas em que sítio? Não posso divulgar isso. Tentamos evitar ao máximo levar com os agentes. Depois depende da maneira deles entrarem com as pessoas, depois trancam as estradas e pronto, depois às vezes ficam só por trancar e há outras que pronto, fazem inspeções extraordinárias, pronto, como a inspeção B ou apreendimento do carro. Há apostas neste tipo de corridas? Há dinheiro envolvido? Não. O ponto de concentração é junto a um posto de combustível, é isso? Pode ser aí como um parque de estacionamento, podemos chegar a encontrarmos mais de 50, 100, depende dos dias, depende do tempo. É claro que não se vai andar a acelerar à chuva, né? Porque é uma questão de segurança. Quanto menos trânsito, melhor. Já apanhei alguns sustos, mas consegui sempre prevenir ou nunca foi aquela gravidade. Neste caso foi 2 pessoas que iam no seu caminho, pronto, e eu vinha mais uns quantos e não tinha por onde fugir, tive que travar a sério, tive que segurar o carro basicamente, porque senão a traseira ia-me passar para a frente e ia causar um grande acidente. Felizmente, e um pouco de sorte e um pouco de mãos, consegui prevenir isso. Nem toda a gente tem mãos para segurar os carros. Quando a polícia aparece, normalmente o que é que fazem? Vai depender da maneira deles entrarem. Tem que ser um polícia que esteja mesmo dedicado a isso ou que tenha conhecimentos sobre essas alterações, porque às vezes há agentes que metem-se a olhar e não conseguem detectar. Se estiver desconfiado, se o agente estiver desconfiado, ele pode muito bem passar a inspeção extraordinária. Estas corridas são um crime. Estes condutores incorrem num crime de condução perigosa. A Investigação CM pediu a Rui Pereira, comentador da CMTV, uma explicação sobre as consequências para estes pilotos ilegais que em cada corrida colocam vidas em perigo. Estas corridas ilegais consubstanciam um crime de condução perigosa. É um crime previsto no Código Penal e que se traduz num crime de perigo comum em que podem ser colocadas em causa a vida, a integridade física ou bens patrimoniais de valor elevado das pessoas. Neste caso, eu creio que está indiciado esse crime, quer em relação aos participantes propriamente ditos nas corridas, seja de motorizadas, seja de automóveis, quer aos organizadores e apoiantes, porque os organizadores podem ser punidos como instigadores deste crime, aqueles que apoiam estas corridas podem ser punidos como cúmplices. Portanto, chamo a atenção para a circunstância de o crime de condução perigosa, neste caso, que é punível, repito, com pena de prisão até 3 anos, não apenas abarcar os corredores propriamente, mas os organizadores e apoiantes das corridas. É também colocada em causa a autoridade do Estado, digamos assim, porque todo este cenário de corridas ilegais é como um desafio ao Estado de Direito, como a criação de uma zona em que as regras do Estado de Direito não entram. E, portanto, é necessário que haja uma atitude preventiva e uma atitude repressiva dos serviços e forças de segurança eficaz.
As forças de segurança têm uma preocupação com estas atividades que não são novas, já vêm desde há muitos anos. Claro que muitas vezes as pessoas que se dedicam a estas atividades ilícitas fazem um bocadinho o jogo do gato e o rato com as autoridades. E, portanto, é necessário, para além do patrulhamento em geral, haver boas informações. O Investigação CM confrontou a Polícia de Segurança Pública sobre este problema. Na resposta, a PSP garante que desde o início do ano já deteve 5 condutores envolvidos nestas corridas ilegais por condução perigosa. Outros 15 condutores foram também detidos pela polícia no ano passado. Decorrentes da fiscalização policial, foram identificados até abril deste ano 384 condutores de tuning por alteração e transformação dos veículos. A Polícia de Segurança Pública reitera o compromisso de continuar a promover, através das ações de fiscalização, a disciplina no trânsito para garantir a segurança rodoviária de todos os utentes da vida. Todos os utentes da vida. Utentes da via. A Nacional 13 é conhecida como a Estrada do Minho. É lá, junto a Fajoses, Vila do Conde, que são feitas corridas ilegais que põem em risco a vida de centenas de automobilistas. A equipa de reportagem da CMTV acompanhou uma fiscalização da GNR, onde foi identificada uma condutora que participava na corrida com um bebê de meses. Como vocês podem ver, há aqui algumas centenas de automobilistas. Se repararem no chão, tudo cheio de marcas, alguém que andou aqui a fazer peões. Se repararem, não há qualquer baia de proteção nem de sinalização, o que é um perigo, quer para quem efetua aqui o espetáculo propriamente dito, como quer para quem está a assistir, porque basta que um condutor não consiga dominar o carro para conseguir varrer aí meia dúzia de pessoas e podemos aqui de um momento para o outro ter aqui uma tragédia. Sr. Condutor, podem encostar a viatura que está a saída fechada, vai toda a gente ser fiscalizado, está bem? Podem encostar onde quiser. Sr. Condutor, boa noite. Podem encostar a viatura que vai ser fiscalizada. Está a saída cortada, está bem? Como isto é um local que só tem uma saída, foi extremamente fácil. Entramos em fila com as viaturas caracterizadas. O destacamento de intervenção vedou a saída, o que nos permitiu fiscalizar todas as viaturas que se encontravam aqui dentro do parque. Ponha lá o carro a trabalhar, se faz favor. Das características, isso vai ter que ser autuado. Para isso. Tração das características. Contabilizámos muito por alto cerca de 600 pessoas a assistir aqui ao espetáculo. Em termos de viaturas fiscalizadas, fiscalizámos 220 viaturas. Foram levantados 27 autos de contornação entre falta de seguro, falta de inspeção e, caracteristicamente, foram levantados 21 autos de alteração de características do veículo. Esses 21 autos da apreensão de veículo, os documentos irão ser enviados ao IMTT para obrigar a viatura a uma inspeção B, uma inspeção técnica chamada inspeção B. Pneumáticos. Depois, você tem averbado o sonoro. Ó, sargento, olha. Alteração das características. Isto nem há dúvida. Só que ele não tem os documentos do carro. Não tem os documentos do carro? Eu estava a dizer que foram apreendidos 21 veículos. 21 veículos. Documentos de 21 veículos, neste caso. Foi apreendida uma arma branca, uma soqueira. O indivíduo foi constituído arguido e notificado para comparecer segunda-feira às 10 da manhã no Tribunal da Comarca de Matosinhos, núcleo de Vila do Conde. Estas operações, acima de tudo, é dissuadir as pessoas de se encontrarem num local destes. Ou seja, como puderam reparar, havia aqui algumas centenas de condutores e algumas centenas de pessoas. E em termos de perigosidade, quer para eles, quer para os outros utentes da via, porque, regra geral, depois quem sai aqui entra na Nacional 13, que é uma via bastante movimentada, quer de dia, quer de noite. E este local também é conhecido
por agrupamento de jovens que usam um bocadinho e consomem quer álcool, quer algum produto estupefaciente, nomeadamente AX. A Investigação CM falou com Manuel João Ramos, presidente da Associação de Cidadãos Automobilizados, que ressalva que a falta de recursos financeiros, logísticos e humanos que afeta as forças de segurança faz com que a sua ação seja pouco eficaz. Isto porque, apesar das corridas ilegais terem deixado a agenda mediática, sem contar com esta Investigação CM de hoje, há já alguns anos, não deixaram de existir. Manuel João Ramos sublinha ainda que o facto de apenas 10% dos radares fixos anunciados em 2007 estarem em funcionamento nas autoestradas é um evidente obstáculo à fiscalização. Por último, o rosto da Associação de Cidadãos Automobilizados sublinha que não existe nenhuma vontade política, nem da parte do Executivo, nem da parte da Assembleia da República, para resolver qualquer um dos graves problemas da segurança rodoviária em Portugal. Peixoto Rodrigues, presidente do Sindicato Unificado da PSP, considera de facto que não há vontade política para resolver as corridas ilegais em Portugal. Não tem havido vontade política, porque se houvesse vontade política teria que haver um reforço de meios em todas as forças de segurança, quer a nível de viaturas, quer a nível de efetivos, para que de facto houvesse uma presença mais eficaz nas estradas portuguesas, em que os condutores de alguma forma se apercebessem que há um controle eficaz das infrações que muitas vezes são praticadas e isso muitas vezes não acontece porque, de facto, o efetivo é diminuto. De facto, a GNR debate-se com esse problema porque tinha uma unidade especial de trânsito, que era a Brigada de Trânsito, que, por decisão política, deixou de existir e isso, de alguma forma, de facto, contribuía para que as estradas portuguesas fossem melhor policiadas e haver um controle mais eficaz às transições de trânsito que, infelizmente, têm levado a um aumento da sinistralidade muito grande no nosso país. Mostro-lhe agora, nesta Investigação CM, algumas das corridas clandestinas que são feitas na via pública. Alguns chegam a andar a mais de 200 km por hora na ponte Vasco da Gama ou numa qualquer estrada portuguesa. O ponteiro ultrapassa muitas vezes os 200 km por hora, uma velocidade acima do que é permitido por lei na ponte Vasco da Gama. Este é um dos locais de eleição para os amantes das corridas ilegais em Lisboa. O fenómeno destas corridas não é novo. A prática coloca em risco muitas vidas e deixa a polícia à beira de um ataque de nervos. Na ponte Vasco da Gama há corridas de dia, mas multiplicam-se à noite. De Mota, as velocidades alcançadas chegam a indicadores alarmantes que ultrapassam em muito o limite máximo de 80 km por hora naquela ponte. A polícia leva anos de trabalho para erradicar as corridas ilegais, mas a paixão pela velocidade atrai os condutores até ao limite. A adrenalina e o gosto pelos motores converte-se numa conduta arriscada, mas que para muitos é um modo de vida. A velocidade furiosa para alguns é um vício de alto risco que, em alguns casos, pode ser fatal. O cantor Angélico Vieira também era um amante da velocidade. Num vídeo gravado um mês antes do acidente que lhe tirou a vida, Angélico Vieira mostra que está a circular na autoestrada a 210 km por hora. Pior ainda, a conduzir só com uma mão. Estas imagens que está a ver foram gravadas a 24 de maio de 2011. Neste vídeo é possível ver Angélico ao volante de um Ferrari descapotável. O cantor aparece a guiar só com uma mão para poder filmar com o telemóvel. O cantor atingiu, nestas imagens, mais de 200 km hora. As imagens foram captadas durante uma viagem numa autoestrada na zona de Lisboa. Este vídeo foi divulgado pela defesa do stand da Póvoa do Varzim, de onde saiu o BM 635, ao volante do qual o cantor se despistou e morreu e perdeu a vida. A defesa do stand usou estas imagens em tribunal como prova num processo cível, onde era exigida uma indenização de 236 mil euros à mãe do cantor.
Já a seguir, as imagens exclusivas de corridas ilegais no Algarve. A pista improvisada em frente ao estádio do Algarve, em Lolé, onde acidentes que envolveram condutores ilegais já mataram 2 pessoas. Agora, neste Investigação CM, vale a pena fazermos um ponto de situação sobre as corridas ilegais, onde os pilotos transformam estradas comuns em pistas de Fórmula 1, onde andam a velocidades furiosas, colocando em risco a sua própria vida e a vida de automobilistas e motociclistas inocentes com quem se cruzam durante as corridas. As corridas na via pública são um dos comportamentos de risco potenciadores da sinistralidade rodoviária. No street racing são ultrapassados os limites de velocidade estabelecidos no Código da Estrada. O local e a hora dos encontros é combinado nas redes sociais. Há mensagens trocadas em grupos restritos do WhatsApp, apenas para informar quando a polícia está por perto. Muitos destes condutores fazem parte do movimento tuning. O objetivo é a transformação dos carros para aumentar o rendimento e a estética das máquinas. Em Portugal não se sabe quem são nem qual é o perfil dos amantes da velocidade furiosa. Também é difícil investigar uma economia paralela que lucra com a transformação dos carros. Mas este fenómeno não ocorre apenas em Lisboa. No Algarve, jornalistas do Investigação CM também descobriram corridas ilegais. A pista improvisada é em frente ao estádio do Algarve, em Lolé, onde acidentes que envolveram condutores ilegais já mataram 2 pessoas. As longas avenidas com 2 faixas e pouco trânsito junto ao estádio do Algarve, em Lolé, são o local de eleição para as corridas ilegais no Algarve. Às quartas-feiras, sábados e domingos, os amantes da velocidade juntam-se no local para ver quem tem o veículo mais rápido ou qual o condutor com maior destreza ao volante. Os encontros são marcados por SMS, WhatsApp ou nas redes sociais em páginas de acesso restrito. Normalmente começam por volta das 19, mas também podem acontecer um pouco mais tarde. A organização é mínima. Quem aparece e tem a vontade de competir fala com os outros participantes e uma picadinha, como também são conhecidos estes duelos de velocidade, é logo arranjada. Sejam os veículos, carros ou motos. Pelo menos desde 2005 que o estádio do Algarve é palco de corridas ilegais ou de demonstrações de perícia na condução. Ao longo dos anos, a GNR tem realizado operações para colocar um ponto final nesta atividade. Mas a verdade é que, passado pouco tempo sobre a intervenção das autoridades, tudo volta ao mesmo. Os encontros chegam a reunir mais de 50 pessoas, entre público e participantes, e prolongam-se até por volta das 22 ou até a GNR aparecer. Depois, alguns, ainda com a adrenalina em níveis elevados, vão fazer peões para as rotundas de Faro, Lolé ou Olhão. Nos últimos meses têm havido relatos de alguns acidentes aqui na zona e, inclusivamente, já houve 2 casos de vítimas mortais em resultado de despiches de motociclos, mas oficialmente não há qualquer ligação entre estes casos e as corridas ilegais que aqui são praticadas. Já houve 2 casos de vítimas mortais em resultado de despiches de motociclos, mas oficialmente não há qualquer ligação entre estes casos e as corridas ilegais que aqui são praticadas. Por hoje, o Investigação CM chega ao fim. Amanhã há mais. Andréia, boa noite. Vamos a mais um ligador? Muito boa noite.